Deixa eu perguntar para vocês uma coisa antes de começar o conteúdo propriamente dito. Se eu fizer um produto para vocês, para ajudar vocês de uma forma mais regular a cuidar da saúde de vocês, claro que seria um produto pago porque eu vou estar investindo meu tempo. Isso vocês teriam interesse nisso, um produto online? Digam para mim. Um produto que tivesse encontros semanais comigo, que a gente pudesse gerenciar mesmo a saúde de vocês à distância. Eu não posso prescrever à distância, mas posso dar dicas e tirar as dúvidas de vocês mais regularmente. O produto VIP, top, só para alguns interessados. Vocês teriam interesse? Bom saber, bom saber. Deve ser gerado em breve. Mas assim, volto a dizer para vocês, a minha ideia é dar o máximo possível de informação para vocês de forma gratuita. Mateus 10, está na Bíblia. Dê de graça aquilo que de graça recebestes. E hoje eu vou cumprir um pouco mais dessa minha missão de vida, que é tentar ajudar vocês a viverem melhor, tá bom? Vamos lá então. Aspectos avançados do adoecimento. Por que que eu tive a ideia hoje de fazer um periscope sobre isso para vocês? Porque, gente, as pessoas estão cada vez mais doentes e parece que a maioria das pessoas caiu no engodo da indústria da doença de que o negócio é o seguinte: você tem que viver como você quiser. E se você adoecer, não se preocupe, vai ter um remédio para a sua doença, ou um tratamento cirúrgico, ou algum tratamento mirabolante. Gente, é sério que você acredita ou conhece alguém que acredita nisso? Gente, a maioria dos nossos sofrimentos é causado, agravado ou mantido por hábitos de vida ou por comportamentos inadequados nossos. Alguém tem alguma dúvida disso? Então, eu estava estudando hoje algumas palestras do CSTQ, Congresso de Saúde e Terapias Quânticas, que vai acontecer agora presencialmente a quinta edição, em julho, no Maxud Plaza. Eu tenho pela Physioquantic. Ele é aberto para leigos, tá? Para pessoas em geral, não só profissionais de saúde. Vejo vocês lá, eu sou um dos palestrantes, eu vou abrir o palco Energy, tá? E vou falar sobre metabolismo e o que é importante para o metabolismo. E eu acho que depois os DVDs devem ser vendidos, mas o ideal seria ter vocês lá para a gente poder conversar, né? Poder tirar dúvidas, interagir. E eu estava estudando os DVDs agora, assisti a palestra do Laí Ribeiro, assisti outras palestras lá da Rosângela Arndt, do Marco Marcondes e tudo, e eu estava lembrando dos casos que eu atendi no consultório nas últimas semanas, tá? E além disso, assistindo essas palestras hoje, pensei, gente, eu preciso gravar um Periscope para as pessoas poderem entender, depois ele vai estar no YouTube, para todo mundo poder assistir e meditar sobre ele, que o processo de adoecimento, fora situações traumáticas, eventos de vida desagradáveis, sabe, que levaram a uma mudança, tudo bem, isso nem sempre é culpa da pessoa, tá? É claro que como você cuida da sua saúde vai fazer com que você tenha mais ou menos resistência, adoeça mais ou menos pior, se cure mais ou menos rápido, sofra mais ou menos. Mas, por exemplo, um atropelamento, alguma coisa assim, até certo ponto, se deixar sequelas, é um adoecimento que a pessoa não teve muito a ver, né? Na recuperação, os hábitos de vida, o jeito como ela cuida dela são importantes, mas pode não ter tido muito a ver. Mas assim, eu tô falando aqui daquele adoecimento onde a culpa é principalmente nossa. O que você pode fazer para não adoecer, ou para adoecer menos, ou para se curar mais rápido das doenças que tenha, dos sintomas que tenha? Vamos lá. Primeiro de tudo, melhorar os hábitos de vida, seu estilo de vida. Quantidade de água que você toma, irregularidade, se você come bem e o tipo de dieta que você faz, o exercício físico regular, incluindo exercício de força, sua respiração, se você cuida do seu sono, se você gerencia melhor o seu estresse, se você procura se desintoxicar periodicamente, pegar sol adequadamente, se planejar, identificar os seus propósitos, metas de vida e como que você vai fazer para botar essas coisas todas na escuta, ó, eu li aqui, na sua vida, sabe?
ser acompanhado por bons profissionais, cuidar de mente e de espírito. Todos esses hábitos saudáveis de vida você encontra lá no meu site, no icaro.med.br/movimento 11, tá certo? Tá gratuito lá para você. Ou então, você pode fazer o seguinte, ler o meu livro 11 Hábitos em 11 Semanas, tá certo? Que tá disponível aí no Brasil inteiro pela Companhia Editora Nacional, tá? Tá saindo a segunda edição agora. Então, olha só, primeira coisa que você precisa fazer para se curar de doenças, para adoecer menos, para melhorar quando não for curável, para viver com saúde, com qualidade de vida, com bem-estar, é melhorar seus hábitos de vida. Vou dar um exemplo para vocês. Atendi uma paciente 2 a 3 anos atrás que ela tinha 58 sintomas e doenças na primeira consulta. Gente, foi só essa paciente melhorar os hábitos de vida, em 45 dias ela só tinha 7. 51 sintomas ou doenças se curaram ou melhoraram porque ela melhorou os hábitos de vida. Não tomava água direito, começou a tomar água direito. Não comia direito, começou a comer direito, começou a se exercitar, respirar direito, dormir direito, gerenciar melhor o estresse, desintoxicar, pegar sol, cuidar de mente e espírito. Gente, esses hábitos são extremamente poderosos, mas a indústria da doença quer que você continue acreditando que para você melhorar mesmo, o que você tem que fazer é ficar tomando remedinho. Isso é mentira. Assista a minha palestra antes dos remédios, está no YouTube, está no meu site, no icaro.med.br. Remédio não é uma coisa execrável, uma coisa proibida, uma coisa que você não deva tomar de vez em quando. Mas primeiro de tudo a gente tem que fazer a nossa parte com bons hábitos de vida. A maioria deles é barato ou é de graça. Depende do nosso empenho em fazer a nossa parte. E aí sim, você toma remédio quando ocasionalmente eles forem necessários. Tá certo? Outra coisa, uma paciente minha chegou recentemente para mim com câncer de mama. E aí ela virou para mim e falou, pois é, doutor Ícaro, eu operei há umas 2 semanas desse câncer de mama. Aí eu peguei, a primeira coisa que eu pensei, acho que um profissional de saúde que realmente se preocupa com o seu paciente, eu tenho orgulho de dizer que esse é o meu caso, tá? Em quase 20 anos de medicina. Eu já comecei a olhar no prontuário dela, onde foi que eu errei? O que eu não vi? E aí ela viu que eu estava preocupado com isso, mas eu falei para ela, nossa, mas os seus marcadores tumorais, eles diminuíram desde que a gente começou a acompanhar, inclusive os de câncer de mama, até agora. Você só melhorou, você diminuiu o açúcar que você consumia muito. Os exames de imagem não deram nada de grave, sabe? Ecografia de mamas e tudo. O que aconteceu? Ela falou, doutor Ícaro, pode ficar tranquilo. O que aconteceu foi que o lugar onde eu fiz os meus exames de mama não era tão confiável e deixaram passar esse nódulo. Aí eu falei, ah tá. Então, foi um dos motivos principais de eu querer fazer esse periscope para vocês. Gente, é fundamental você escolher acompanhamento de saúde de qualidade e locais de qualidade para fazer os seus exames, para manipular suas fórmulas, sabe? É fundamental. Essa paciente, ela tirou o câncer de mama, graças a Deus, localizado, tá? Sem metástase. Mas olha, quantas pessoas não perdem o timing, sabe? Eu saí da Secretaria de Saúde recentemente, do DF, que eu atendia lá. Vocês sabem, um dos motivos que me levou a sair é que o paciente muitas vezes voltava com um monte de exame que não tinha feito. Eu pedi, mas o paciente não tinha feito, tá certo? Estão perguntando onde eu atendo. Eu atendo em Brasília, DF, tá certo? E o telefone do meu consultório é 061 3234 9069, tá certo? É no Terraço Shopping, ok? Bom, voltando aqui. Gente, se você não se preocupa com a qualidade dos serviços que são prestados para você, não só do médico, do nutricionista, da farmácia, do odontólogo, mas até dos exames, sabe? Você vai ter problemas, porque a qualidade inadequada vai influenciar em um julgamento inadequado do seu caso, tá certo? Então, olha só, os exames para ela foram fundamentais, que quando ela fez no lugar bom, o pessoal olhou aquele exame, fez adequadamente e descobriu um nódulo no começo, operaram no começo, um nódulo altamente suspeito, tá? Porque nódulos, muitas vezes a gente tem
ao longo da vida e eles vão sumir ao longo da vida, quando você tem bons hábitos de vida e tudo, tá certo? Agora, o grande problema é quando o nódulo tem um aspecto mais maligno numa pessoa com hábitos de vida ruins ou ainda melhorando, ok? Então prestem atenção na qualidade dos exames complementares que você está fazendo, tá certo? Eu sempre dou uma lista básica para os meus pacientes poderem saber locais onde eu confio, tudo bem? Agora, o paciente é livre para fazer onde ele quiser, tá certo? Top de linha então. Você já sabe que os hábitos de vida são fundamentais e que você tem que se preocupar com a qualidade de quem te acompanha, até nos exames e tudo mais, tá bom? Telefone do meu consultório, vou repetir porque pediram, 061 3234 9069. Continuando, na palestra do Laí Ribeiro, que eu assisti recentemente, gente, ele falou muito bem, a sua idade cronológica, ela não é a sua idade biológica. Veja bem, uma pessoa que fuma pra caramba, ela pode com 20 anos ter a idade dos seus pulmões de uma pessoa que nunca fumou e que já tenha 50, 60 anos de idade. Porque o dano acumulado àquele órgão é um dano muito grande. E o Laí Ribeiro falou muito bem. Aliás, o Laí Ribeiro é um médico muito top, fala muitas coisas legais, úteis, e eu tenho o prazer de poder conversar com ele quase toda semana. Olha só, o órgão mais velho que você tem define a idade biológica de todo o seu organismo. Todo. Presta atenção. Por quê? Isso significa o seguinte, a pessoa come descontroladamente, vive com uma aziazinha, com uma gastritezinha. Possivelmente o estômago dela, com 40 anos, já tem a idade de 80, certo? Então, para essa pessoa, vai aí o recado. A sua idade não é a da carteira de identidade de 40 anos, é de 80 anos, porque a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, é pelo seu estômago, possivelmente, que você vai adoecer pesado ou morrer antes mesmo dos 80 anos de idade cronológica, certo? Por isso é importante bons hábitos de vida, bons exames e você notar que aquele órgão que você ataca com mais frequência é o que possivelmente vai estar envolvido na sua causa de morbidade e mortalidade no futuro, tá certo? Então cuide melhor da sua máquina, corpo, mente e espírito, porque o local onde você não cuida tão bem no seu corpo é que vai te causar aquele adoecimento mais pesado que vai prejudicar pesado a sua vida, tá certo? Tá certo? Hormônios e neurotransmissores. Gente, nem 8 nem 80. Tem gente por aí que é o seguinte, o paciente entra no consultório, já vê os hormônios ou neurotransmissores que estão ruins e já mete um monte de fórmula para repor hormônio ou para repor neurotransmissor. Fora casos de urgência, na minha opinião, isso está errado. A primeira coisa que você faz quando você vai trabalhar com hormônios e neurotransmissores é fazer o paciente ser um bom paciente. Ele melhorar os hábitos de vida dele, ele desintoxicar, você nutrir bem esse paciente, fazer exames para ver o contexto, depois você vai avaliar essa questão. Para quem quiser maiores dados sobre isso, basta acessar modulação hormonal adequada lá no icaro.med.br, que eu explico bem isso lá, tá bom? E degraus da saúde, é outro texto meu lá no icaro.med.br, tá certo? Muitas vezes é melhor você modular, você dar condições para o organismo ter um funcionamento de hormônios, neurotransmissores e receptores adequadamente do que você repor os hormônios. Mas é claro, em vários casos é importante transitoriamente ou definitivamente, até cada caso é um caso. Por isso que tem que ter um bom acompanhamento. Às vezes é necessário você repor hormônios sim. Por quê? Hormônios fazem parte da rede de mensagens do organismo. Então, se você não tem hormônios e neurotransmissores adequadamente, o seu organismo não consegue se conectar adequadamente. Cérebro com células, com tecidos, com órgãos e de volta com o cérebro. Tá certo? E sem comunicação ninguém funciona direito. Então, sim, um dos degraus importantes da saúde é melhorar hormônios e neurotransmissores. Tá? Medicina quântica, eu tenho trabalhado cada vez mais com isso com os pacientes e é excelente. Eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona. Afinal de contas, a doença pode estar no estágio pré-lesional em você, que não é detectado nos exames tradicionais. Ou seja, energeticamente aquele órgão pode estar com problema, tá certo? A energia dele é que está em distúrbio, ele não está funcionando direito, mas isso não aparece ainda nos exames. Então, nessa questão, a medicina quântica pode ajudar.
Deixa eu te explicar o que que é. Vamos supor que eu esteja agora fazendo o Periscope com vocês estão gostando, espero que sim, e o que está beneficiando vocês são as informações que eu estou passando, via onda sonora, via minha voz, não é? Então olha só, se eu pegar e colocar uma folha de papel entre nós, vocês agora continuam recebendo a minha voz, não é? A onda sonora, a informação do que eu quero passar para vocês. Mas pode ser até que eu saia daqui, coloque uma caixa de som no meu lugar e vocês continuem me escutando. À distância, eu vou para o shopping e continuo falando com vocês. Vocês concordam comigo que a informação continuou sendo passada e que vocês continuaram recebendo o que mais importa para vocês, que é a informação? Concordam ou não, gente? Respondam aí. Pois é, o que mais importa para vocês hoje em dia é a informação, não é nem muito a presença física. Então, o que é medicina quântica? É você botar em alguns produtos a informação do que você quer passar e influenciar no organismo. Não necessariamente tem matéria ali dentro, ok? Então, por exemplo, o Neurovit da Physioquantic é um excelente produto, tá? Ou o NutriQ, por exemplo, da Quantum Bio. Tá, vamos falar do Neurovit da Physioquantic, que eu prescrevo muito em consultório, para ansiedade, para distúrbios de humor, para melhorar a concentração quando a pessoa é muito pilhada. O Neurovit, quimicamente, dentro dele, ele tem glicerina e alguns conservantes. E só. Tá bom? Então, quimicamente, uma pessoa poderia dizer, nossa, não tem nada aqui dentro. Mentira. Tem a informação lá dentro para poder informar para o organismo ansioso, para o cérebro ansioso, as frequências necessárias para equilibrar a ansiedade. Então, medicina quântica pode ser uma boa porque até no estágio pré-lesional, ou seja, o órgão ele não está ainda aparecendo com distúrbios nos exames tradicionais, mas a pessoa de repente tem sintomas relacionados. Você dá um produto quântico para o paciente que esteja melhorando os hábitos de vida, sempre isso é fundamental, tá? O caminho até para levar o quântico para as células e o paciente melhora. Então, às vezes, você tem que consertar a informação. Aquele órgão, muitas vezes, aquelas células, tecidos estão disfuncionais porque a energia neles não está adequada. Você equilibra hábitos de vida e a parte energética e muitas vezes você pode estar melhorando a saúde daquele órgão, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre o aspecto do adoecimento é a iatrogenia. Muitas vezes o remédio que você está tomando, ele está te causando sintomas. Ele pode até ter ajudado a consertar ou melhorar o sintoma pelo qual ele foi prescrito, tá bom? Para o qual ele foi prescrito, mas pode estar te causando outros sintomas. Vou dar uma lista para vocês de sintomas, e vocês encontram mais sobre isso na minha palestra Antes dos Remédios, lá no icaro.med.br ou no meu canal do YouTube. Assistam, tá bom? Sim, André, muito bom. Esse vídeo vai estar disponível lá no meu canal em breve, tá bom? Omeprazol. A maioria das pessoas toma para gastrite ou para acidez estomacal. E muitas pessoas têm problema de acidez e o omeprazol piora os sintomas, tá? Já se sabe que o omeprazol vai piorar a sua digestão de proteínas e por conta disso a incorporação de aminoácidos e por conta disso a sua produção de proteínas no organismo. Como é que vai ter crescimento muscular? Como é que vai ter recomposição de ossos? Tá? E tudo no corpo precisa de proteínas. E também o omeprazol piora a sua absorção de vitamina B12 e vai piorar a sua absorção de vários minerais. Paracetamol, você vai lá e toma paracetamol para dor, não conserta a causa da dor. Toma cronicamente paracetamol, o que acontece? Seu fígado sofre, tá? Pode jogar depois paracetamol e fígado no Google, você vai ver a relação maligna que existe, tá certo? Estatinas, pelo amor de Deus. O colesterol tá alto, muitas vezes você vai lá e toma estatina, às vezes nem tá tão alto assim. Você já parou para pensar que o seu colesterol pode estar alto porque seu corpo está precisando produzir colesterol, porque parte dos hormônios vem do colesterol, aí você vai lá e toma estatina. Começa a ter como efeito colateral a queda da coenzima Q10. Aí a sua energia despenca para o dia a dia. Sua disposição vai para o espaço. Dores musculares, depressão, ansiedade, angústia, mau funcionamento geral do organismo. São efeitos colaterais das estatinas.
Sem contar que você vai lá e reduz o seu colesterol e às vezes seu corpo tinha aumentado a produção de colesterol para poder produzir hormônios ou recuperar de uma cirurgia, alguma coisa assim, e aí você prejudicou o mecanismo do seu organismo de reparo e ainda fica sem energia. Complica, tá bom? Anti-inflamatórios. Pessoal, anti-inflamatório pode prejudicar os rins e prejudicar o estômago. Antibióticos. Gente, se você usa antibiótico, você mata a sua flora bacteriana intestinal adequada na maioria das vezes. E com isso você perde uma das principais barreiras de proteção, que é o bom funcionamento intestinal através da proliferação de boas bactérias. Cuidado! E hoje em dia, o pessoal usou antibióticos tão indiscriminadamente por aí que já tem bactérias mega, super, tera, blaster resistentes. E essas bactérias vão entrar em contato conosco, com nossos filhos e companhia. Antialérgico. Você sabia que quando você usa um antialérgico para sinusite, muitas vezes você está fazendo com que a secreção fique extremamente grosseira, desidratada dentro de você e tenha dificuldade para sair? Então tem que tomar muito cuidado com o uso indiscriminado de antialérgico. Gente, quando você combate um sintoma, muitas vezes você está deixando de ter um incômodo. Aí você não vai combater a causa daquele sintoma. E ela vai aumentando dentro de você e muitas vezes vai levar a doenças piores, a acometimentos agudos, ou melhor, acometimentos mais graves e até morte e sequelas. Tá certo? Antihipertensivo. Tem muita gente, eu postei hoje sobre antidepressivo, que as principais causas de pressão alta são o que, gente? Hábitos de vida ruins, principalmente não tomar água direito, não se exercitar e alimentação inadequada, falta de magnésio, falta de vitamina D3 e excesso de ácido úrico. Então, todo paciente com problema de pressão devia primeiro consertar era isto, antes de tomar remédio. Por quê? Quando o paciente toma remédio, chega para tratar lá no consultório, eu oriento essas coisas, melhora os hábitos de vida, muitos casos a pressão alta diminui e o paciente começa a ter queda de pressão, sintomas por hipotensão. Aí ele tem que tirar o remédio. Porque ele nunca precisou do remédio, possivelmente, o que ele precisava era melhorar os hábitos de vida dele e não melhorava. Tá bom? A mesma coisa acontece com o paciente que vem com diabetes tratado com antidiabéticos, um diamicron, uma metformina e companhia. Em muitos casos, a gente melhora os hábitos de vida do paciente, água, comida, exercício, sono, respiração, sabe? E o paciente começa a fazer hipoglicemia. Por quê? Porque o remédio estava demais para ele. O que ele estava precisando mesmo era melhorar os hábitos de vida. Mas alguém passou remédio antes da hora. Ok? Passou remédio antes da hora, antes de consertar o básico. Às vezes o paciente estava numa situação de urgência, tudo bem, sabe? Mas passou o remédio antes de consertar os hábitos de vida. Aí dá problema. Tá certo? E sem contar as interações medicamentosas. Gente, um remédio vai lá, interage com o outro e dá problema. Por exemplo, o paciente vai lá e toma estatina e toma anti-inflamatório junto, certo? Aí ele pode sobrecarregar a queda de energia dele. Ou o paciente vai lá, toma cálcio, tá certo? E além de tomar o cálcio, ele toma um polivitamínico e mineral, juntos, de repente uma overdose de cálcio. Ou o paciente toma um anti-inflamatório junto com paracetamol, que é um analgésico, mas na verdade todo analgésico é um anti-inflamatório leve, tá? E potencializa o efeito, tem que tomar cuidado. E o uso crônico de remédio é muito complicado, porque a quantidade de efeitos colaterais só aumenta com o uso crônico de remédios, porque intoxica mais o seu organismo e doses mais altas costumam ser necessárias. Eu não sou contra remédios. Eu sou médico, ok? Mas eu uso remédios muito pouco no meu consultório atualmente. Tudo bem, eu não pego muitos casos de urgência e emergência. Mas hoje em dia, remédio é prescrito demais e por tempo demais. Toda vez que um colega médico virar para você e falar assim, esse remédio é para a vida inteira, e você sabe que seus hábitos de vida não são tão bons assim, duvide. Porque em muitos casos, quando você melhorar seus hábitos de vida, remédios não vão ser tão importantes. Tá bom? Sempre trate o geral antes do específico. Se for um caso de urgência ou emergência, vai lá na emergência, tá certo? Aí você pega e faz o seguinte. Na emergência, você aborda o que está trazendo a emergência. Ok? Mas depois você tem que entender que a base da saúde é melhorar os nossos hábitos
de vida. Água, comida, exercício, sono, respiração, desintoxicação. Vai lá no icaro.med.br/movimento11 e aí vocês vão ver claramente que hábitos de vida são esses. Em resumo, gente, informe-se bem, siga boas pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram, Periscope, Snapchat, o que quer que seja, tá bom? Adote e mantenha bons hábitos de vida, sempre, isso é a chave da saúde. Seja bem acompanhado, faça a sua parte, só pode dar certo, ou você vai melhorar ou até se curar do que precise. Tá bom? Fiquem sempre com Deus, espero poder ter ajudado nesse periscope de aspectos avançados do adoecimento, tá certo? Que Deus esteja com todos vocês em todos os nossos lares, nossas vidas, e eu fico brevemente à disposição para perguntas, tá bom? Azia, doutor, limão, vinagre de maçã orgânico, depende da causa da azia, tá certo? Depende da causa da azia. Existem azias por excesso de ácido, a pessoa come açúcar demais, come mal, ou existem azias por falta de ácido, tá certo? Então, você tem que ver qual que é a causa para poder agir, tá bom? Anemia, qual é a dúvida sobre anemia? Anemia, na maioria das vezes, é carência de ferro, ou ácido fólico, ou vitamina B12, principalmente a carência de ferro. Tem que ver se a dieta tá rica nisso, na maioria das vezes, tá bom? Agora, tem muitos casos de anemia por falta de hábitos saudáveis de vida. Dilmirena, joga Mirena lá no meu site, você vai ver. Mirena é horrível, na minha opinião. Homeopáticos, eu sou homeopata, sou totalmente a favor de homeopatia. O que fazer para evitar Alzheimer e outros problemas de memória? Em primeiro lugar, melhorar os hábitos de vida. Infecção urinária pode ser causada pelo quê? Principalmente tomar pouca água e pouco exercício físico regular. Água alcalina é boa? Boa, com certeza, eu falo sobre isso no meu site. Como aumentar o ferro? Comendo mais alimentos ricos em ferro, certo? Principalmente folhas verdes escuras depois de uma microfervura, eu falo disso no meu site. Dores na barriga depois de fazer refeições, muitas causas possíveis. Eu sugiro você ler sobre kefir lá no meu site, no icaro.med.br. Depressão tem cura? Sim. Leia sobre depressão no meu site e assista o vídeo Depressão, Ansiedade e Estresse no meu site. Tratamento para refluxo, depende da causa do refluxo, principalmente melhorar os hábitos de vida. Ferritina baixa, pode ser falta de ferro ou falta de proteínas na dieta. Acupuntura é ótima. Pão integral, não aconselho. Magnésio PA é bom para quem? Para quem tem carência de magnésio. Tem que olhar nos exames, tá certo? Probiótico tá muito caro, mas kefir é de graça. Leia sobre kefir lá no meu site. Tá bom? Gente, fiquem com Deus, tudo de bom. Eu vou encerrar esse periscope porque eu tenho que ajudar a minha esposa a fazer o almoço. E eu vou lá agora para fazer isso. Porque marido tem que ser participante. E eu sou médico, mas também sou marido, sou pai, tá certo? Fiquem com Deus, sigam as minhas redes sociais, Dr. Ícaro Alves. E assim, muito obrigado pela audiência. Compartilhem esse periscope, esse vídeo depois, porque a corrente do bem não pode parar por nós. O bem que você recebeu, você tem que fazer por outras pessoas. Um grande abraço.